Acompanhei nesta última semana diversas pessoas que às 18 horas se prostravam para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, em prol, por exemplo, da guerra que está acontecendo dentro deste planeta. Assim como lançando a tantas tratativas que porventura precisassem daquela força sutil, debruçada e colocada à disposição deste planeta. Caríssimos, o quanto isto foi muito importante e ainda continua muito importante. Preciso que vocês persistam, continuem. Pois na magnitude destas batalhas, principalmente nas batalhas espirituais, o veículo que impulsiona tais tratativas, não somente da percepção natural, mas da percepção de alma. Naquele ato em que você está contemplando em um gesto de meditação natural, naquele gesto que você está escutando o som, não o barulho, o som do mar, o som da sua cidade. Ao invés de reclamar que a sua cidade possui barulhos, comece a escutar o som natural de onde você mora. Perceba o que você sente. Para o que efetivamente você se conecta. Talvez você escute alguém brigando. Talvez você escute pessoas falando, declamando poesias, poemas. Talvez você enxergue pela sua janela pessoas adormecidas. Talvez você enxergue também pessoas na sarjeta. Então, caríssimos, quais destes pontos você se conecta de plano imediato? Se a sua atenção se prendeu àquela estrutura desafiadora de conflitos, reverbere amor, ao invés de adotar a postura de curiosidade. Pois a curiosidade é uma válvula que desvia a percepção e o propósito do espírito. Se você está a dialogar com alguém, caríssimos, e este alguém está fazendo um desabafo, por exemplo, não? Está desabafando com você, não é? Sim. Não queira empreender este diálogo como forma de curiosidade, perguntando detalhes que não contribuirão definitivamente com nada. Observe o movimento. Se aquela pessoa estiver narrando um campo de sofrimento, expresse o quanto você enxerga que o outro está sofrendo. Pergunte se o outro talvez precisa de ajuda, se você pode ajudar em algo. Talvez aquela fala está sendo nas entrelinhas, por favor, me ajude. Estou te pedindo ajuda. Estou desabafando aqui o meu sofrimento e que talvez a sua ajuda seja olhar nos meus olhos, não me rejeitar, não me achar uma pessoa que eu devo deixar para trás, que não é válido qualquer tipo de diálogo. Sim, é muito importante que vocês se conectem e estejam cercados de pessoas que reverberam energias positivas, amorosidades. Verdade, caríssimos. Mas e os outros? E as outras pessoas que ainda não conseguem vibrar, ou, melhor dizendo, aquelas outras pessoas que não estão vibrando naquele momento, aquele campo de amorosidade. Pois todos os seres que estão em experiência humana são cíclicos. E em um determinado momento você será aquela pessoa que você julga. Você poderá estar vibrando exatamente aquele mesmo campo. E você plantou campos de rejeição, porque assim você reverberou, rejeitando, e dentro da unicidade, isto acontece como um círculo, caríssimos. Tudo aquilo que provoca em relação ao outro volta para você na mesma vibração. Então, se você rejeita o outro, não busca acolher, compreender, ouvir. Talvez naquele momento você não tenha respostas nem para você.
Talvez naquele momento você ainda não possa acolher o outro, porque você ainda está construindo o seu autoacolhimento. E isto é majestoso você admitir para você mesmo, para você mesma. Eu ainda não estou conseguindo, ainda não tenho uma estrutura de acolhimento, pois o antídoto que eu possuo hoje só dá para as estruturas da minha necessidade particular. Isto não é um egoísmo, não é um egoísmo. Isto daí é amor próprio, caríssimos. E talvez, naqueles movimentos em que vier a raiva, a irritabilidade, por exemplo, observe o que o seu corpo e a sua mente, e consequentemente o seu espírito, está querendo empreender naquela oportunidade. Estou com muita raiva de você. Efetivamente, o que o meu espírito está reverberando diante do meu corpo e da minha mente? Talvez você queira que o outro admita que esteja errado. E você sempre vai ser a pessoa certa, por lógico, sim. Mas dentro desta luta pelo poder, não pelo poder monetário, mas pelo poder da estrutura de quem está certo e quem está errado. Caríssimos, abandonem a busca do certo e do errado, dentro de diálogos que não levarão definitivamente a campos positivos, somente desgastarão ainda mais. Muitas vezes, os seres que entram em diálogos desafiadores não estão abertos para ouvir. Estão tão somente preocupados em falar e em falar as suas próprias verdades, jamais possibilitando a flexibilização da compreensão. Onde isso vai dar, caríssimos? Em discórdia, em desgaste de fluido vital. Você vai se debruçar ainda mais, doando o seu fluido vital, ficando devastado, devastada. Diante das decepções naturais, decepção sim. E o seu espírito vai estar vibrando para que a sua consciência seja ativada de imediato e você perceba que aquele movimento que você está empreendendo está indo de contra todas as estruturas espirituais que você ouve. Exercite o silêncio, o amor transforma, o amor cura. E o amor, ele não precisa ser falado, dito. Não necessariamente. Existem seres em experiência humana que ainda têm dificuldade de dizer eu te amo, por exemplo, de reconhecer que se ama. O amor é uma estrutura que vai sendo expressada dentro de uma conexão de olhos, um olhar conectado com o outro. Aquele silêncio que você empreende em encaixes naturais de pessoas que cruzam o seu destino e vai compreendendo perfeitamente todas as interlocuções que ocorrem. Parecem que, como se fossem fichamentos que vai caindo na sua cabeça, vai dando clareza. Agora compreendo de uma maneira melhor a vida. Agora assumo melhor o compromisso comigo. Agora presto mais atenção ao meu corpo e não de uma forma condicionante. Caríssimos, o espírito, quanto mais vocês puderem sutilizar o corpo, mais o seu espírito estará conectado com o seu corpo. Quanto mais pesados os corpos ficam, não de pesos absolutos de matéria, mas pesados em estruturas de emoções, reverberações de histórias ainda não tão bem resolvidas dentro de vocês, estruturas amargas, vingativas. Às vezes, caríssimos, vou dar um exemplo. Às vezes, numa estrutura vingativa, uma criança, por exemplo, quem é pai e mãe, poderá compreender um pouco dentro desta estrutura e até mesmo quem é filho pode estar reverberando este comportamento. Às vezes, o seu filho
exemplo, está provocando comportamentos muito desafiantes para você, muito desafiantes. E às vezes, inclusive, de uma maneira completamente à margem daquilo que você acredita como certo. E então, caríssimos, qual é este movimento deste ser? Fazendo esta forma para te machucar, sabendo que você está sofrendo, porque um pai ou uma mãe quer sempre o filho vivenciando uma imersão no amor. Uma mãe ou um pai sempre quer um filho feliz. E quando este filho adota comportamentos completamente levianos, isto é um ato vingativo do filho para com os pais. Isto é um ato de punição para com os pais. Ele está punindo os pais, a mãe, o pai, por uma dor que ele está sentindo, ele ou ela. O filho está punindo os pais por uma estrutura que ele está sentindo e que talvez nem ele tenha consciência daquilo que ele está fazendo. E qual é esta dor que ele está lutando para que os pais olhem para aquele devido local onde dói. Conseguem compreender desta forma, caríssimos? Dentro desta ampliação, ao invés de você rejeitar o seu filho, que está completamente à margem da sua estrutura, te provocando muito sofrimento, angústias, preocupações, talvez você possa olhá-lo de uma maneira um pouco mais em consciência. Este ato de vingança do meu filho que está fazendo contra mim, contra o pai, contra a família, que seja. Qual é a dor do meu filho? Qual é o trauma familiar que, porventura, ele carrega, mas não está sabendo se expressar? Qual é esta dor? Qual é esta dor? E então, em um movimento imediato, você começa a acolhê-lo nas suas orações. Ao invés de debruçar comportamentos de reclamação, de repulsa, de apontamentos, porque os apontamentos fazem parte da gesticulação vingativa que ele quer de você, que você aflore ainda mais todo o potencial sombrio que ele está carregando. E então você começa a fazer o contrário, acolhendo primeiramente dentro das suas orações, olhando simplesmente e pelo olhar transmitindo todas as informações amorosas que você possa doar, todas as informações amorosas. Às vezes o seu filho está debruçado em uma estrutura de ansiedade, de pânico, de depressão. Transmita todas as informações pelo seu olhar. Às vezes ele não sabe nem como se ajudar, nem qual ajuda que efetivamente ele queira ou ele precise. Comece a transmitir as informações pelo seu olhar, sem falar qualquer tipo de palavra. Ouça o silêncio e aplique o mestre silêncio para o seu filho, para a sua filha ou para a pessoa da sua família que porventura esteja passando por essas travessias. Caríssimos, isto é transformador, é curativo, porque você acolhe aquele ser. Um exemplo, estou dando o exemplo do filho, mas poderia ser um amigo, uma amiga. Você acolhe aquele seu filho de forma incondicional. O seu amor agora está despertando para a estrutura incondicional, bebendo do amor ágape. Que você agora não está mais apontando nem julgando qualquer estrutura, mas está compreendendo todos os campos que ali estão envoltos daquele ser e, consequentemente, do que efetivamente você precisa beber, se alimentar, se fortalecer, para levar como um farol, por meio da sua referência, por meio do seu exemplo, por meio da sua aura expandida, para aquele contexto familiar. A primeira pessoa a ser tratada, a ser debruçado, ajuda é você.
para que o seu farol, a lamparina, esteja acesa incondicionalmente. Incondicionalmente. Que mesmo que venham debruçar de repulsas, irritabilidades, palavras levianas a seu respeito, vingativas, mesmo assim olhe com muito amor.